Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Desta vez o pré-jogo de Santos e Cuiabá, partida que acontece hoje às 21 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Mais uma vez com ingressos esgotados, torcida do Santos fazendo sua parte, preparativos para o Corredor de Fogo mais uma vez na Vila. Então o Santos vai para mais uma final, até porque o jogo é muito importante para o Santos no quesito tabela, já que se o Santos vencer, o Santos soma mais 3 pontos, batendo 40 no total e se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento. Aqui na tabela que eu fiz aqui, caso o Santos vença, Santos hoje 15º com 37 pontos, se o Santos somar os 3 pontos, ele pode parar em 13º, ultrapassando Bahia e Corinthians, só não vai ultrapassar o Cuiabá por conta do saldo de gols, a não ser que o Santos faça 13 gols, 13 não, 7, né, porque vai descontar do Cuiabá também, a não ser que o Santos faça 7 gols no Cuiabá. Então, algo muito difícil, então provavelmente, se o Santos vencer, o Santos ultrapasse Bahia e Corinthians, terminando a rodada em 13º. Porém, o Santos tem outro jogo para ficar atento. O Santos tem que ficar ligado em Vasco e Botafogo, partida que acontece também hoje à noite. Caso o Botafogo vença, aí o Santos tem a chance de realmente abrir um total de 5 pontos no rebaixamento, até porque daí o Vasco, se o Vasco perder ou empatar, né, fica o primeiro time fora da zona. Se o Vasco perder, fica o Goiás com 35, e se o Vasco empatar, tanto o 17º quanto o 18º, o Goiás e Vasco ficam com 35. Então, em caso de empate ou derrota do Vasco, o Santos tem a oportunidade de abrir 5 pontos do Z4. Santos hoje a 2. Então tem que ficar ligado, e caso o Vasco vença, o Vasco pode ultrapassar Goiás, Cruzeiro, Santos e Bahia. Então é algo que preocupa demais. Temos que torcer aí contra o Gigante da Colina e torcer também para o líder Botafogo conseguir a sua vitória para aliviar a barra do peixe nessa reta final de campeonato. Então é isso. Na melhor das hipóteses, vamos recapitular. Na melhor das hipóteses, o Santos vence e o Vasco perde ou empata, aí o Santos vai para 13º, ficando a 5 pontos da zona de rebaixamento, com 40 no total. E o pior dos cenários seria, obviamente, a derrota do Santos e uma vitória do Vasco, fazendo com que o Santos terminasse a rodada em 16º, empatado em pontos com o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que por momento vira o Cruzeiro, até porque o Santos tem 31 jogos, mesmo número de jogos que o Cruzeiro hoje, empatados, tanto em número de jogos quanto em número de pontos, mas o Santos hoje faz sua partida de número 32 e o Cruzeiro estagna na partida de número 31, que ainda não jogou, tem uma rodada atrasada, o cabuloso. O Cuiabá, por outro lado, vem de uma derrota para o Vasco dentro de casa, um momento de muita instabilidade do Cuiabá. Nos últimos 5 jogos conquistou apenas 2 vitórias, essas 2 como visitante, como mandante perdeu 2 e empatou 1. Então, apesar do momento do Cuiabá aparentemente não ser bom, como visitante, como é o caso de hoje, é positivo. Então é algo para o Santos ficar de olho, ficar atento. Claro, um visitante perigoso pode complicar a sua vida dentro de casa. Por outro lado, o Santos segue firme. O Santos tem um momento de crescente no campeonato, vem de resultados positivos, vem de uma vitória em casa contra o Coritiba e um empate fora de casa contra o Corinthians, e uma vitória, o último jogo, uma vitória importantíssima, muito grande do Santos, por 2-1 contra o Flamengo fora de casa em Brasília. E comparando com essa partida, o Santos terá alguns reforços, alguns retornos, digamos assim, para essa partida contra o Cuiabá. Marcos Leonardo, é claro, é o principal retorno deles, que estava suspenso contra o Flamengo por conta do 3º cartão amarelo recebido contra o Corinthians, que é aquilo lá que eu já comentei em outros vídeos. Ele estava com dores no joelho antes do jogo contra o Corinthians, então ficou naquela dúvida de vai para o Clássico ou não vai. Precisou ser substituído, aí acho que até por já ter o 2º amarelo, acho que rolou uma instrução para ele de força um 3º amarelo aí no banco para você repousar e recuperar da lesão no joelho, para poder voltar zerado dos cartões e zerado fisicamente. Então, suspensão cumprida, Marcos Leonardo de volta para o time titular do Santos, já volta direto para o time titular, tem condições de jogo sim, o camisa 9 do Santos. Lucas Lima é outro jogador que deve retornar ao time titular, estava à disposição contra o Flamengo, ficou no banco de reservas por opção, já que a questão física é algo que preocupa demais a comissão do Marcelo Fernandes, que vê nele e no Dodô certas fragilidades físicas. Então colocou tanto o Lucas Lima quanto o Dodô no banco contra o Flamengo, e para essa partida de hoje contra o Cuiabá, o Lucas Lima retorna. O Dodô ainda não está 100%, e por isso o Santos deve abrir mão do esquema de 3 zagueiros e retornar para um 4-3-3 com o lateral esquerdo e o lateral direito. O lateral direito é o João Lucas, até porque o Lucas Braga foi expulso contra o Flamengo, já no banco de reservas, tinha tomado amarelo, foi substituído, foi expulso no banco, acho que
Eu não entendi direito o lance pelo qual ele foi expulso, não sei se ele falou alguma coisa. Eu acredito que tenha sido pela invasão do campo na hora que o Joaquim faz o gol, onde ele é o primeiro dos reservas a invadir, puxando um bolo de jogadores para comemorar com o com o Joaquim. Então hoje quem vai para a vaga dele, que na teoria seria de ala direita, mas hoje na prática vai ser o lateral direito mesmo, é o João Lucas, ex-Cuiabá. Santos terá 2 ex-Cuiabá em campo, tanto o João Lucas quanto o Joaquim. São 2 peças que saíram do Cuiabá neste ano para se representar o Santos. Estarão em campo hoje na Vila Belmiro para enfrentar o seu ex-clube, possibilidade de lei do ex-ligado. Então, teremos esses retornos e, como já falei, o Braga fora. Então, para isso, vou passar para vocês as prováveis escalações. Começando pelo Santos, que deve vir a campo com o João Paulo no gol, a linha de 4 atrás, com o Kevson abrindo mão da ala esquerda e voltando para a lateral direita, a dupla de zaga Messias e Joaquim, já que o Basso ainda está lesionado, o João Lucas na lateral direita, já que o Lucas Braga está suspenso. No meio de campo, aquele padrão que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Tomás Rincon como primeiro volante, Jean Lucas como segundo volante e o Lucas Lima como armador, como camisa 10. E o ataque volta a ter a opção de 3 peças, depois de tanto tempo, um ataque que a gente já estava acostumado a ver mais no começo do ano, com Soteldo na ponta esquerda, Mendonça na ponta direita e o Marcos Leonardo retornando assim a centroavância do Peixe. O Furt volta ao banco de reservas para esta partida. Vira opção, claro, muito provavelmente vai entrar na partida o Furt. É o 12º jogador desse elenco do Santos, então com certeza voltará ao elenco durante a partida. O Cuiabá, por outro lado, vem num 4-3-3, mas um meio de campo desenhado de forma diferente. O Santos desenha um meio de campo com 2 volantes e um meia mais para cima. O Cuiabá desenha diferente, com 1 volante e 2 meio-campistas, uma formação um pouco mais defensiva que a do Peixe. O Cuiabá vem a campo com o goleiro Walter, o lateral esquerdo Riquelme, a dupla de zaga formada por Alan Pereur e Marlon, e o lateral direito Matheus Alexandre. O meio de campo formado por Felipe Augusto, Denilson e Fernando Sobral, e o trio de ataque Pita, Cleison e Daverson. O técnico deles é o Antônio Oliveira, e o nosso, acho que eu não citei, é o Marcelo Fernandes, que vem fazendo um excelente trabalho no Santos. Então é isso, um videozinho curto, só de um pré-jogo rápido para vocês ficarem ligados de qual é o cenário da partida, as prováveis escalações que vão a campo hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais para ficar ligado por tudo que acontece com o Santos e agora também, claro, com a seleção brasileira. Sempre comento lá no meu Twitter algumas opiniões minhas, tanto de Santos, seleção e até mesmo do Pan-Americano que se encerrou ontem em Santiago, no Chile. Fiz a cobertura lá também. E claro, se inscrevam aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo falando sempre sobre Santos. E também deixem um like para apoiar o conteúdo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Amanhã tem o pós-jogo de Santos e Cuiabá. Partida que acontece hoje às 9 horas da noite na Vila. Fechou? Valeu, rapaziada. Valeu, torcedor.